Bom dia a todos. Estamos iniciando a solenidade de lançamento do International Minas Gerais Business Guide, edição 2025. Numa iniciativa do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Seminas, hoje nos reunimos para o lançamento da 13ª edição do Minas Gerais International Business Guide, um ato importante e extremamente significativo para a nossa Seminas. A elaboração do guia, do guide, significa nosso desejo e esforço em realçar para as empresas e investidores as oportunidades que Minas Gerais oferece, com destino à projeção internacional do Estado como instrumento estratégico para a atração de negócios e consolidação do crescimento econômico. Com satisfação, nós damos as boas-vindas aos senhores e senhoras. Com imenso prazer receber a todos aqui. E para darmos início à nossa solenidade, convidamos o presidente Bellini para a saudação de abertura. Bom dia, pessoal. Meu Deus do céu, ninguém acordou ainda? Bom dia, pessoal! Em primeiro lugar, eu queria agradecer a diretoria aqui presente, todos os associados, os ex-presidentes Roberto Fagundes, que também representa a Federa Minas, Aguinaldo Diniz e José de Anchieta. Antônio Carlos Arantes, deputado estadual, obrigado pela sua presença. Ex-presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Constantino Caporali, nostro amico, vecchio amico. Tchau. Realizador do International Business Guide em sua primeira publicação, e Silvio Nazaré, mentor em sucessivas edições. Parabéns. Cláudio Mota, presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais. O palestrante de hoje, da nossa Seminas, cônsul honorário do Japão, grande amigo Wilson Brumer, senhor. Os presidentes e representantes do Grupo 11, Setengues, Fetseng, Sieng, Oseng e Faeng, obrigado pela presença. Presidente do Corpo Consular, Francisco Pontelho. Presidente da Câmara Portuguesa, Miguel Jerônimo. Nilo Oliveira, assessor da Presidência do Corpo Regional. Cônsul honorário de Israel em Belo Horizonte, Silvio Nussmann. Meu amigo eu estou numa fase, eu não tenho Alzheimer, mas eu tenho já Schumacher. Entendeu? Eu ia chamar ele de Salvador Ohana. Aí já está confundindo. Obrigado pela presença. Samuel. Bom, esta é a 13ª edição deste guia maravilhoso que tem rodado o mundo. Ele é feito em 6 idiomas: italiano, francês, espanhol, inglês, mandarim e português. É uma publicação estratégica para a edição, para a atração de investimentos em Minas Gerais. Cadê meu guia? Aqui embaixo. Eu queria ler uma frase aqui do guia. Minas Gerais vive um momento
mais conectado com o mundo, com trabalho sério, parcerias sólidas e uma gestão focada em resultados. Nosso Estado tem se consolidado como um dos territórios mais acolhedores, inovadores e competitivos do Brasil e do planeta. E o Minas Guide 2025 é uma janela para tudo isto. Terminando esse speech, a cada dia, Minas se conecta mais com o mundo, porque seguimos investindo em nossas tradições e no que há de mais atrativo em inovação. Sejam bem-vindos a Minas Gerais. Romeu Zema. Está na... Queria agradecer ao governador que fez essa carta para o guia e agradecer a presença de todos vocês neste evento. Cláudio. Obrigado, presidente. Eu queria apenas fazer um adendo às presenças aqui do nosso evento. Presidente Antônio Santos, do Elos Clube, também representando o Rotary Clube, que muito me honra. Obrigado. Bem, eu gostaria agora de agradecer também, de forma muito especial, aos nossos patrocinadores, aqueles que fizeram acontecer o nosso Minas Guide, que nos apoiaram, entenderam a complexidade que é fazer a nossa gestão nesse sentido. Então, muito obrigado à Prefeitura de Belo Horizonte, muito obrigado à Escola Internacional Esquemar, a Grandisco, a Fundação Dom Cabral, a Líder Aviação, a Manute Advogados e o apoio dos parceiros que também sempre estão conosco, a Green Traduções, que fez toda a tradução do guia, a Fascom, nosso querido amigo Elinho, que está ausente por questões pessoais, e a Legácio, que é a empresa que cuidou da organização, junto com a brilhante equipe da Seminas, nessa gestão desse guia tão especial. Bom, na sequência do nosso roteiro, pediram que eu dissesse algumas palavras. Eu vou ser breve e vou começar com algo muito especial, que é a gratidão. A espiritualidade nos diz que a gratidão cura, transforma. E eu sou grato todos os dias. Então, quero agradecer a Constantino Caporali, que começou tudo isso. Uma salva de palmas ao Constantino Caporali. Ao meu mentor, padrinho no Conselho de Relações Internacionais, Silvio Antônio Soares Nazaré. Que durante 12 anos, não é isso, Silvio? Esteve à frente do Conselho de Relações Internacionais com brilhantismo, embora tenha aplicado um golpe de Estado e me trazido como presidente do Conselho, sem que eu mesmo soubesse. Mas muita gratidão a você, viu, Silvio, meu grande amigo. Também a uma pessoa que sempre esteve presente, que é o Rodrigo Araújo, que hoje brilhantemente atua com o governo do Estado de Minas Gerais, tem feito um trabalho exemplar, sempre disponível, sempre atuante. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Marcelo Faria, que me mandou um vídeo hoje que vai ser passado aqui, que é o CEO da Legácio, com a equipe dele, a Raíssa, da Laís e da Verônica, especialmente também aos membros do Conselho de Relações Internacionais, que eu peço uma salva de palmas a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado, colegas e amigos. E, finalizando, a esse time extraordinário, liderado pelo Luiz, da Seminas, que trouxe brilhantismo a esse evento, que conseguiu
trazer o Minas Guide brilhante. Então, muito obrigado a todos vocês da Seminas. Muito bem, é uma honra poder estar aqui representando o Conselho Empresarial de Relações Internacionais. Eu quero propor uma reflexão que considero urgente, tanto para as nossas vidas pessoais, quanto para as relações institucionais, profissionais, empresariais e internacionais. Falar de relações humanas é tarefa complexa, porque envolve sentidos, sentimentos, interesses, valores e crenças. Como são delicadas as relações pessoais, de pais e filhos, de casais, de amigos. Como uma palavra mal colocada interrompe uma conexão de anos, porque se instala a mágoa que pode durar para sempre. Nas relações profissionais não é diferente, e muitas vezes mais impactante, porque nem sempre existem afinidades. Quando passamos para as relações empresariais e institucionais, enfrentamos desafios ainda maiores, porque envolve interesses, política e dinheiro. O que dizer então das relações internacionais, dificultadas pelas barreiras da língua, da cultura e dos hábitos de vida e da política? Existem formas de minimizar essas dificuldades, de quebrar essas barreiras, especialmente quando estamos atentos a fatores simples da vida, que transformam a disponibilidade do outro para nos ouvir e para nos entender. Vivemos um tempo em que muito se cobra. Cobramos favores, obrigações, gentilezas, disponibilidade, mas nem sempre refletimos sobre os nossos próprios compromissos. O compromisso de nos doar. Doar-se é mais do que estar presente em todos os lugares. É ouvir com paciência, falar com sinceridade e respeito, olhar com a visão de quem agrega valor, mesmo quando o outro pensa diferente de nós. Doar-se é viver a verdade de cada instante com humildade e serenidade. É abrir espaço para aprender. É ajudar sem esperar retorno, mas com a consciência do dever cumprido. Quando nos doamos de verdade, criamos conexões indestrutíveis com as energias do bem, que atravessam fronteiras, unem pessoas e fazem as coisas acontecerem. Mas, meus amigos, a grande questão é como cultivar essa doação num mundo como o nosso, marcado pelo excesso de informação e pela escassez de tempo e de atenção. A diferença de um jovem dos anos 70 para um jovem de hoje não está na inteligência, mas na qualidade da atenção. Tínhamos mais foco, mais silêncio, mais reflexão. Hoje temos mais tecnologia, é verdade, mais inteligência e mais inteligência artificial. E muito mais informação. Mas também temos mais ansiedade, mais distração, mais estresse, mais suicídios, mais pessoas desordenadas. Antes, líamos em média, professor Cabral, 30 livros por ano. Hoje, a média é de menos de 2, segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos. Perdemos profundidade. A velocidade substituiu o esforço, a determinação. Não se trata de negar os avanços, mas de refletir sobre o que estamos perdendo e o que precisamos resgatar. Resgatar a concentração, o pensamento crítico, o prazer da leitura calma, curiosa e profunda. Resgatar o valor da pesquisa, da reflexão, do diálogo que constrói e da capacidade de ouvir. Desde 2004, quando o Facebook surgiu, passando por 2005 com o YouTube e 2007 com o iPhone, passamos a viver em um ambiente em que a informação não é mais apenas uma ferramenta, mas um vício. Em 2015, pesquisas já mostravam que a atenção média de um adulto havia caído para apenas 8 segundos.
menos do que a de um peixe dourado. As plataformas digitais foram desenhadas para capturar a nossa atenção e nós nos tornamos a moeda de troca. Dopamina sob demanda, estímulos rápidos, vídeos de 2 minutos que mastigam a reflexão, tudo raso, nada profundo. Porém, não precisamos aceitar esse desafio. Nosso cérebro é plástico, é moldável. Da manipulação podemos passar à transformação. Podemos retomar algo que todos receberam, essa bússola. Mas como fazer isso sem que nós possamos perder as nossas relações reais, humanas, familiares, empresariais e internacionais? Relações de escuta, de diálogo, de debate respeitoso, relações que tragam equilíbrio a um mundo intoxicado pela polarização. Permitam-me evocar 2 reflexões importantes. Uma de Domênico de Masi, quando ele fala do ócio criativo e nos convida a desconectar o pensamento para que se abra espaço para a criação. E Milan Kundera, por sua vez, nos lembra a insustentável leveza do ser, essa fragilidade que nos ameaça quando tudo se torna superficial, efêmero e raso. O mundo de hoje está exatamente assim, raso. Mas o diálogo nos aprofunda. Por isso, se quisermos um futuro melhor, precisamos nos doar. E doar é conectar com as pessoas, com o universo que nos cerca. Precisamos estar presentes, cultivar a disciplina da atenção, a serenidade da escuta, a coragem do diálogo. Só assim teremos relações sólidas, humanas e internacionais, capazes de nos conduzir a um tempo de prosperidade compartilhada. E nesse sentido de conexão e de equilíbrio, estamos lançando um guia muito especial. Convido a todos a participar desse momento único em que colocamos mais um elemento na construção dessa ponte. Conecta pessoas, empresas, estados, países e o mundo. Esse guia que todos vão receber pode ser apenas mais um livro na estante, mas pode ser muito mais. E tudo depende de nós. Obrigado. Bom, para nos apresentar esse guia, nós vamos passar agora 2 vídeos na sequência do nosso evento. Perfeitamente. Não poderia eu, primeiro de agradecer a lembrança da minha participação quando fui criado em 2007, 2 anos antes ainda dos 2009, e não poder esquecer o papel fantástico de um presidente gentleman que nós tivemos e que me apoiou em tudo para realizá-lo. Charles Lotfi, um grande amigo e um grande presidente. Muito obrigado. Eu agradecer ao Mota, que eu conheço há pouco tempo, e que eu vou falar só uma frase. Este campo internacional é fundamental e, na minha opinião, infelizmente, ele não foi tão bem realizar, mas com certeza, eu tenho certeza que nosso contemporâneo presidente agora vai ver a importância da atuação internacional. Eu até lembro, quem sabe, seu Charles, que adorava o Líbano, né? Como que ele estaria, o que ele poderia ter feito. Ele foi um grande homem. Muito obrigado.
Caros amigos, bom dia. É um prazer estar participando dessa ocasião tão especial junto com cada um de vocês, que é o lançamento do Minas Gerais Business Guide. Gostaria de ressaltar a minha satisfação de, mesmo virtualmente, ter a oportunidade de dirigir algumas palavras a esse público tão especial, especialmente na pessoa do presidente Bellini, presidente da nossa prestigiosa associação comercial, que, centenária que é, contribui desde sempre para o fomento dos negócios, tanto locais quanto também internacionais. Gostaria de dedicar algumas palavras também ao meu estimado amigo Cláudio Mota, presidente do Conselho de Relações Internacionais da Associação Comercial, que tem sido sempre, além de um amigo querido, também uma pessoa na qual nós nos inspiramos quando nós falamos de negócios e de relações internacionais. Hoje, nessa prestigiosa ocasião, que é o lançamento do Minas Gerais Business Guide, na qual, nessa edição, a Legatio teve a honra de contribuir diretamente com a construção do conteúdo e com a edificação desta que vai ser a nossa mensagem de negócios para todo mundo. Apesar de não ser a minha experiência pessoal a primeira delas, já estou há algum tempo com a Seminas no Guide, esta é a minha 4ª edição, mas como Legatio, como CEO da Legatio International Business Consulting, nós tivemos o prazer de trabalhar para que este conteúdo chegasse na mão de cada um dos senhores. O Minas Guide sempre foi uma referência quando nós falamos de material dedicado à inteligência de negócios ou vocacionado a uma introdução qualificada de Minas Gerais no cenário internacional, especialmente no que tange a negócios. E essa edição não destoa nem um pouco do trabalho primoroso e qualificado que foi feito em todas as edições anteriores. Todavia, nesta oportunidade, nós da Legatio nos dedicamos com muito afinco na elaboração deste material, porque nós gostaríamos que esse material fosse um material estruturante, edificante e, de um certo modo, na nossa pretensão, um pouco atemporal. Por que eu digo isso? Minas Gerais é um estado que possui qualidades, condições, especificidades absurdamente qualitativas, tanto localmente quanto também para se inserir com propriedade, com qualidade no cenário internacional. Minas Gerais já é conectada internacionalmente há mais de 350 anos, primeiro no ciclo do ouro, depois no ciclo do café, depois na pequena indústria, depois no ciclo da mineração. Mas nós sempre podemos mais. Tudo sempre pode ser melhor. Nós sempre podemos alçar voos maiores. Portanto, o conteúdo que os senhores têm em mãos procurou trabalhar de um modo qualificado aquilo que Minas Gerais tem de forma perene, de forma contínua, que a torna tão ímpar no cenário nacional e tão desejosa e qualificada de se conectar também com o internacional. Nós trouxemos aspectos e condições nos diversos capítulos do Guide de condições infraestruturais, seja tanto na logística, na mineração, na energia, mas também aspectos que nós ainda não havíamos explorados, como a nossa infraestrutura para a pesquisa acadêmica, com os nossos 4 parques tecnológicos. Nós trouxemos informações que são de conhecimento geral, como fruto do comércio exterior mineiro, que é o 2º mais importante do Brasil, mas o que a longo prazo dá sustentação nas nossas exportações, nas nossas importações, o que a longo prazo torna os parceiros XYZ potenciais para nós aprofundarmos os nossos laços de negócios. De modo que seja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, quem ler entenda que Minas Gerais é atemporal nas suas qualidades. Que Minas Gerais é perfeita nas suas qualificações, que Minas Gerais é um parceiro de negócios extraordinário agora em 2025, mas também o será em 2030, em 2040, e com isso nós termos um cartão, um convite, um cartão de visitas, de apresentação, na qual Minas Gerais não perca o seu prestígio ano a ano, mas simplesmente reforce as suas potencialidades. Portanto, com muito carinho,
com muito gosto, com muita honra, nós preparamos esse conteúdo para vocês e para todos os demais, que sejam quais forem os países nas quais essa publicação se achegar por meio dos diversos idiomas que ela contém, Minas Gerais seja bem apresentada, não só como o melhor lugar para se fazer negócios no Brasil, mas como o melhor lugar para se manter boas relações. Portanto, desejo a vocês que acompanham este prestigioso evento uma excelente leitura, que o Minas Gerais Business Guide seja uma ferramenta de alavancagem dos seus negócios e, mais do que isso, seja uma fonte de inspiração para que, se servindo da mineiridade e das mineiridades que existem em Minas Gerais, você faça bons negócios e estabeleça boas relações. Nós, da Legat International Business Consulting, sempre seremos um amigo querido da AC Minas e desejamos ser de você também, que busca se inserir no mercado com propriedade, com informações estratégicas. Portanto, para nós é uma honra fazer parte do Minas Guide e dedicar essas palavras a vocês. Desejo a todos um excelente evento e um forte abraço. Já está no ar a 13ª edição do Minas Gerais International Business Guide by AC Minas. Uma publicação que conecta Minas Gerais ao mundo, apresentando o potencial econômico, cultural e de inovação do nosso estado. Com todo o conteúdo disponível em 6 idiomas: inglês, francês, espanhol, mandarim, italiano e português. Um guia estratégico para investidores, empresas e instituições que buscam novas oportunidades e parcerias globais. O guia é uma iniciativa do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da AC Minas. O guia completo já está disponível para download em português e inglês. Acesse agora e conheça o futuro dos negócios internacionais em Minas Gerais. Bem, agora, simbolicamente, eu gostaria de entregar o primeiro exemplar do Minas Gerais Business Guide ao nosso presidente Bellini, para que ele possa não só ter o primeiro exemplar, como também difundir esse excelente guia para a nossa comunidade empresarial. Parabéns. Bem, agora tenho certeza que está sendo extremamente aguardada a fala que se segue do nosso querido Wilson Brumer, cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte, que vai nos apresentar o momento do comércio e as relações internacionais. Senhor cônsul, por gentileza. Boa tarde, muito obrigado aí pela presença de todos. Não sei se repararam que o Bellini, em algum momento, ao se referir a mim, me falou senhor, né? A história é um pouco antiga. Na época que eu passei pelo governo, de vez em quando o Bellini chegava, dizia assim: temos um problema, nós temos que expandir uma linha de produção A ou B, mas eu estou concorrendo com a Polônia. E eu falava: você não vai para a Polônia, não, você vai ficar aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? E chegávamos a um acordo, né? Muita queda de braço, e no final do dia falávamos: senhor, está resolvido o problema, né? Mas esse é um ponto de reflexão hoje. Acho que Minas continua com essa filosofia, espero eu, mas também entendo que falta um pouco de diálogo entre o setor privado e o setor público no Brasil, né? Que é fundamental para que realmente a gente possa cada vez mais incentivar essas relações internacionais.
Bom, ao ser chamado como cônsul, eu tenho outras funções na vida, mas eu queria contar para vocês uma história recente. Eu acompanhei o governador Zema ao Japão, numa visita que ele fez, acho que 90 dias atrás, e numa reunião com empresários japoneses, que têm interesses do Brasil, mas também interesses em Minas Gerais. Um deles levantou o seguinte problema: está muito difícil de investir no Brasil. Temos problemas de natureza, seja da insegurança jurídica, complexidade tributária, falta de infraestrutura, falta de mão de obra adequada, e foi lá listando os velhos problemas, né? Bom, o governador respondeu e em algum momento apontou o dedo para mim, como quem diz, agora responda você, né? E eu disse ao japonês mais ou menos o seguinte: olha, os problemas que você levantou, a gente não pode fugir deles. De fato, existem. A reforma tributária está aí, espero que aconteça de fato, né? Mas os outros problemas continuamos lutando. Agora, chamo a atenção, e talvez a senioridade, o tempo de convivência com vocês, me dá a liberdade de dizer o seguinte: em momentos atrás, muitos anos atrás, com os mesmos problemas que você está levantando, o Japão investia muito no Brasil. Citei lá uma série de exemplos: Vale, Albras, Alunorte, aqui em Minas, Cenibra, muito antes, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Usiminas, e fui listando as várias empresas. Agora, chamo a atenção do seguinte: se vocês não mudarem a forma de tomar decisão em cima de investimentos, vocês estão cedendo lugar para um país asiático. Uma questão de polidez, não falei o nome, acho que todo mundo aqui sabe quem é, né? Então, no final do encontro, chega um membro lá do governo que estava coordenando a reunião e diz: ainda bem que você colocou o dedo na ferida. Isso é o que está acontecendo, né? Agora, voltando aí para o tema que me pediram que apresentasse, quando a gente está dentro de um avião e o avião começa a balançar, isso eu ouvi outro dia, a gente chama de... Nós estamos vivendo agora um período de turbulência, né? Turbulência, né? Então, estamos vivendo um momento realmente de muitas mudanças no mercado internacional. À medida que cria-se problemas, a gente sempre aprende que onde existe problema, existem também oportunidades. Vamos tentar explorar um pouco os dois lados da questão. Me lembro bem que quando tivemos aí que enfrentar a pandemia, era notório duas coisas. Primeiro, que as várias cadeias produtivas no mundo iriam ser repensadas, né? A tal globalização, e eu me lembro bem que várias vezes na vida eu usava o termo globolocalização, ou seja, ser competitivo localmente, mas pensar no mundo, né? Mas a tal globalização falada, ela pós-pandemia foi repensada. Quem não se lembra, nós importávamos máscaras da China, respiradores da China. E o mundo acordou para uma realidade: escuta, não dá para ficar com essa dependência total, vamos ter que repensar essas várias cadeias produtivas. E o Brasil, infelizmente, gente, não acordou para isso. Estamos muito longe de chegarmos a esse ponto, né? Somos competitivos em alguns segmentos? Sim. Seremos competitivos em todos os segmentos? Não. Mas temos que investir realmente nas reformas estruturais. Então, esse momento de turbulência com que passa o comércio, que passa o mundo, né? Fora os problemas geopolíticos, a gente pode comentar um pouco agora também em seguida, nós temos que aproveitar essa oportunidade e refletir um pouco se não está na hora da gente, de fato, como sociedade, enfrentarmos os problemas que estão aí há décadas e sobre os quais falamos há décadas, né? Nunca seremos competitivos em tudo. Somos competitivos em algumas commodities? Somos. Somos contra exportar commodities? Não. Mas certamente temos que ver onde é que podemos agregar valor naquilo que fomos competitivos, né? E temos certamente coisas positivas a serem pensadas e etc. Agora, também costumo dizer que não existe a chance de existir empresas competitivas num país não competitivo, é muito complicado, né? Então precisamos transformar o Brasil num país
realmente competitivo, né? E para isso temos que mudar os papéis. Eu me lembro, Berini, e você também acho que participou disso muitas vezes, o empresário tinha uma certa liberdade de ir a governo federal e discutir os problemas, né? E até levar sugestões, levar ideias, algumas acatadas, nem tanto todas acatadas. Hoje, será que a gente vai? Muito pouco. Quer dizer, acho que precisamos criar uma relação de efetiva parceria do setor público e o setor privado. Não é para atender os grandes vencedores, os grandes líderes, né, que se criou e que se mostrou também um fracasso, né? Mas precisamos realmente fazer com que haja mais entendimento e mais informação e comunicação entre o setor privado e o setor público. Esse é um ponto que eu entendo que o Brasil precisa avançar. Agora, nesse processo geopolítico que nós estamos enfrentando, eu entendo também que não adianta colocar ideologia à frente das coisas, né? Se nós pensarmos o que está acontecendo, o que foi feito aqui, está sendo feito em relação ao Brasil, não faz muito sentido técnico. Agora, eu aprendi na vida, como muitos de vocês, que quando tem um problema pela frente, você tem que saber negociar, 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 até chegarmos à seguinte conclusão. Não existe aquela frase famosa, né, que o negócio é bom para os dois. O negócio é bom quando ambos os lados ficam com gostinho amargo na boca. Essa é uma frase que eu uso há muito tempo. Ou seja, cada um cede um pouco para que se alcance o objetivo. E quando você coloca o problema ideológico à frente, vocês concordam que temos um problema adicional, né? Na relação do G20, dentre as empresas do G20, o único presidente da República, aqui eu não estou falando de ideologia, estou falando da realidade. Do G20, o único presidente que não se reuniu com o presidente americano foi o presidente do Brasil. Será que é este o caminho? Vocês viram aí a Índia se reunindo, vocês viram os diversos países se reunindo e nós não nos reunimos, né? Bom, tudo isso nos leva a crer que nessa mudança geopolítica nós temos que ver o que o Brasil pode de fato participar, né? E nesse contexto da geopolítica não devemos esquecer e temos que ter a realidade que a China virou a fábrica do mundo. Não adianta pensar o contrário, né? Acho que Berini sabe muito bem disso, né, Berini? Há 10 anos atrás se compraria um carro chinês? Não. Há 10 anos atrás se compraria um carro feito na Coreia do Sul? Também não. Hoje virou sonho de consumo, né? E vamos ser de novo realistas e dentro dessa percepção, nós temos que entender que a China é a segunda economia do mundo, os Estados Unidos é a primeira economia do mundo. Se nós pegarmos, por exemplo, sei lá, uma grande empresa de tecnologia americana vale mais do que a nossa bolsa toda aqui do Brasil. Então é a realidade, não adianta ser contra essa realidade, né? E dentro deste contexto, eu acho que o que vocês colocam agora lançando esse guide, né? Informação é super importante, agora comunicação é fundamental, né? Aquela frase que era muito comum em Minas, que Minas trabalha em silêncio, esquece. Hoje nós temos que ir ao encontro dos investidores, ir ao encontro daqueles que podem comprar de nós, etc. Agora, onde é que estão as oportunidades nesse momento que a gente está vivendo? Eu entendo que se deixarmos tudo na mão do governo, as coisas não vão acontecer como a gente quer. O empresário tem que sair da cadeira e ir buscar o seu contraparte onde estiver no mundo. Me lembro bem que quando no início do ano, logo que o presidente Trump assumiu, não sei se você se lembra, ele sobretaxou o aço mundial, não brasileiro, o aço mundial em 25%. E alumínio também na mesma proporção. Eu, por acaso, liguei, ele faleceu recentemente, o Sérgio, acho que todos tiveram notícia, né?
Liguei para ele, que era como presidente do IABR, falei: Sérgio, na minha opinião, vocês têm que sair da discussão de governo, da discussão de órgãos de classe só. Não é que o órgão de classe não tem um papel a desempenhar, o Instituto tem um papel a desempenhar, mas tem que ser uma discussão empresa a empresa. Eu tenho certeza que o presidente da indústria automobilística lá nos Estados Unidos já está se queixando porque ele vai comprar aço mais caro a partir desse momento. Mesmo as empresas lá que tinham ou têm estoque, a partir do momento que tem 25% de taxa, de sobretaxa, o próprio estoque já é vendido com o 25% de taxa, né? Porque o que ele vai comprar para repor o estoque, de novo vai pagar 25% a mais. Então, nós temos que entender que as empresas têm um papel a desempenhar, elas têm que sair do seu conforto e dizer ao governo é que vai resolver isso e, de novo, contatar o seu cliente. E nesse contexto, gente, nós precisamos mudar uma coisa que não é muito comum no Brasil, que é trabalhar as várias cadeias produtivas. Esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Eu me lembro, e essa história eu conto tantas vezes que possivelmente alguns de vocês já ouviram. Eu me lembro que na época que eu presidia a Cesita, chegou um dia um cliente perto de mim e me disse: olha, você vai ter que dar um desconto de 25% na matéria-prima, senão eu vou ter que fechar minha fábrica. E a minha reação para ele foi: se eu te der 25%, quem vai ter que fechar a fábrica sou eu, né? Vamos ver onde é que a ineficiência está ganhando da gente. Ele me olhou assim com a cara assim: o que esse cara quer dizer com isso, né? Mas concordou. Eu chamei alguém e o resumo da história é mais ou menos o seguinte: a gente mandava uma bobina para ele, ele não tinha como cortar aquela bobina, mandava para o interior de São Paulo, já criava possivelmente um problema fiscal, né? A pessoa, ao cortar a bobina, ao mandar para ele de volta, a fatura já estava vencida, capital de giro sendo afetado. A sucata ficava lá onde estava sendo cortado. De novo, estava perdendo eficiência. Bom, o que fizemos? Passamos a mandar a bobina cortada para ele. A sucata já ia a crédito para ele, jogávamos no alto forno. 2, ele já não tinha mais o problema do vencimento da fatura. 3º, a sucata ficava a crédito dele. E ele estava recebendo um aço, tinha mais níquel do que estava precisando, mais caro do que a matéria. Nós estávamos vendendo algo para ele que ele não precisava. Ele precisava de um aço de menor qualidade do que ele comprava. O resumo da obra: precisou de dar o desconto de 25%? Não. Quem estava ganhando? A ineficiência. E, infelizmente, as nossas empresas hoje não estão acostumadas a trabalhar a cadeia produtiva. Estava comentando há pouco, você foi? Tivemos semana passada o Congresso do Aço. Desculpa se eu estou dando um exemplo aqui de aço, né? A moral do setor de aço no Brasil hoje está lá embaixo. Por quê? Estão entrando no Brasil 6 milhões de toneladas de aço por ano. 95% disso vem de onde? Da China. Mas mais do que o aço, tem outros 6 milhões que estão entrando de produtos que contêm aço. Ou seja, 12 milhões de toneladas. Significa mais de 30% do consumo brasileiro de aço, né? Então, de novo, tem setores aí que estão com problemas sérios, né? Então, isso é para dizer para vocês que cada vez mais é necessário que a gente trabalhe as várias cadeias produtivas. Onde é que estão as oportunidades? Comércio internacional, de novo, cada vez mais você compra coisas via internet. Muitos de vocês são da área comercial, estão vendo isso aí, né? Tem aí uma oportunidade que a gente precisa estar cada vez mais explorando. Certamente é uma oportunidade, né? De cada vez mais estarmos falando sobre isso e praticando isso. 2, eu pessoalmente, gente, tenho uma observação, não sei se a palavra é crítica, em relação ao papel do nosso Itamaraty. Eu acho que os nossos embaixadores nos vários países não dá mais para ser aquele papel simplesmente de representatividade política, né? Eu acho que cada vez mais precisamos dos adidos comerciais.
O último que eu me lembro que realmente um embaixador que tinha uma visão de business, de comércio, era o Flecha de Lima, não sei se lembram, alguns se lembram dele, né? Bom, eu me lembro de uma história, eu gosto de contar casos, né? Na época ainda existia a Gazeta Mercantil, não sei se lembram, muitos de vocês se lembram certamente, e a Gazeta Mercantil todo ano escolhia líderes empresariais. E, por acaso, foi escolhido algumas vezes, nos reunimos em São Paulo para explorar oportunidades. E, nessa época, o Furlan coordenava esse encontro entre a gente. E aí ele me disse o seguinte: Wilson, você conhece um pouco o Japão, faz lá um levantamento como é que a gente pode crescer as relações comerciais com o Japão. Aí eu fui olhar o que o Japão importava do mundo. Aí, por acaso, vi lá na época o número não está certamente exato, o Japão importava abóbora. E o número acho que era em torno de uns 20 milhões, eu não me lembro se era trimestre ou semestre, né? Falei, abóbora só pode ser do Brasil. A gente joga abóbora para porco comer, não é isso? Não era do Brasil, era do México. Quer dizer, isso mostra que realmente as nossas embaixadas, elas precisam começar a pensar muito mais agora, cada vez mais, em como realmente abrir mercados, né? O que o país A, o país B, o país C importa e o que nós podemos chegar de forma competitiva. Então, esse é um novo pensar que eu acho que cada vez mais o nosso Itamaraty tem que conviver com ele e viver com ele. Bom, as relações bilaterais têm que ser discutidas, eu acho que os blocos vão ser formados. Agora, vamos trabalhar com a seguinte realidade: cada vez mais os países vão, de uma certa maneira, se fechar. Todo mundo está querendo criar empregos, todo mundo está querendo fazer com que a sua economia cresça, com que a sua indústria, com o seu comércio cresça. Eu não gosto muito de separar indústria e comércio, eu acho que uma coisa é função da outra, né? E essa é a realidade que a gente tem que conviver com ela. Os países vão se fechar e, de novo, precisamos ver o que nós somos de fato competitivos. Temos algumas vantagens nesse cenário novo que se desenha no mundo? Sim. Muita gente hoje, e veja como que estamos falando de coisas de vai e vem, né? O picos e vales, né? Descarbonização, esse é um tema que está aí na moda. Agora, a pergunta que eu fiz outro dia para uma plateia como essa: quem vai pagar pela descarbonização? De repente chega o Trump e diz: tudo que é carvão que existe aqui nos Estados Unidos eu quero explorar. Tudo que tiver reservas de petróleo eu quero explorar, né? A guerra da Ucrânia e Rússia, a Europa enfrentando um problema seríssimo de energia. Vai deixar de consumir carvão para gerar energia? Não vai. Então, o processo de descarbonização ele vai ter picos e vales. Certamente temos que caminhar para isso, mas não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Quem se lembra que na década de 80, mais ou menos, nós começamos a falar de sustentabilidade. E quando falávamos em sustentabilidade, as pessoas pensavam logo em quê? Meio ambiente. É lógico que meio ambiente é parte da sustentabilidade, né? E empresas que não se preocuparem com o meio ambiente possivelmente vão perder clientes no futuro. Agora, a sustentabilidade é muito mais do que só meio ambiente. É tecnologia, é gente, é comunidade na qual nós estamos inseridos e lucratividade. Empresa que não é lucrativa também não é sustentável. Então, isso também vale agora para o processo de descarbonização. A sociedade não está ainda preparada para pagar pela descarbonização. Agora, temos que caminhar em relação a ela, porque quem não fizer, possivelmente daqui a pouco, não vai conseguir vender o seu produto, né? Então, isso é um ponto que devemos levar em conta. E o próprio Brasil. Nós estamos falando hoje de possíveis reservas de óleo lá na região do Amapá. Se de fato tivermos óleo lá, vamos deixar de explorar? Não vamos deixar, né? Então, de novo esse processo de idas e vindas. E para terminar, eu sei que também já estão pensando no almoço, né? Eu gostaria de enfatizar
o novo papel que a gente precisa de criar novas lideranças no nosso país. A gente fala muito de falta de liderança política, mas Caroncheta, Bellini, Aguinaldo, falta hoje liderança empresarial. Precisamos aqui, como talvez mais maduros, né, fazer com que novas lideranças surjam no país, sem nenhum saudosismo, né? Quando um velho Antônio Hermílio de Moraes abria a boca para falar alguma coisa, como se podia dizer, tá velho, tá assim, tá assado, mas as pessoas paravam para ouvir. Quando uma Fiesp falava, Brasília tremia. Hoje, então, os órgãos de classe também têm uma responsabilidade de mais representatividade, de criar, de fato, trabalhar para que as coisas, de fato, no Brasil aconteçam. E muitos de vocês também já ouviram isso de mim. Eu sou daqueles que defendem que o Brasil não tem um projeto de país. Nós temos um projeto de poder, né? As pessoas são eleitas já pensando na sua reeleição. E onde é que está o projeto de país? Eu, pessoalmente, conheci países tão piores do que o Brasil há 30, 35 anos atrás. Quem foi à China no final da década de 80 viu uma China muito pior do que o Brasil. Era só bicicleta na rua, problema de carvão na atmosfera, etc., né? Coreia do Sul, idem. Qual foi o grande investimento que fizeram? Educação. O Brasil está preparado para isso? Não está. E olha, antevejo que quem chegar em 2026, ser eleito, e assumir em 2027, vai ter que ser uma pessoa, não estou entrando aqui quem, mas alguém que de fato enfrente os problemas que o Brasil está enfrentando. Não dá para continuar com esse déficit fiscal que nós temos, com essa dívida que nós temos, pagando esses juros que nós estamos pagando, como consequência, certamente também o investimento não acontece, porque as pessoas ficam não só em dúvida sobre todas essas inseguranças que nós temos, mas o custo de capital no Brasil torna projetos inviáveis, né? Então precisamos, já comentei um dia isso lá, né, com você, né, Anchieta, criar um ambiente favorável. Quantos anos a gente fala nisso, né, Taíde? Um ambiente favorável ao negócio no Brasil. O Brasil precisa se vender mais para fora. Por isso, de novo, eu elogio a vocês aqui. Vamos vender mais Minas para fora, vamos vender mais o nosso potencial. Existe sim, certamente, e eu não gosto da palavra vocação, Bellini. Eu acho que esse negócio de usar a palavra vocação é um risco. É bom para mim, por exemplo, que quase fui padre, tenho até hoje cara de padre, né? Então, mas quando você fala de uma região, de um país, você tem que olhar o potencial. Se a gente ficar olhando vocação, a gente vai chegar à conclusão que a vocação do Jequitinhonha é fazer artesanato. Não é. O norte de Minas é fazer artesanato, outras coisas mais. Também não é, né? Nessa visita, nessa ida com o governador, eu chamei a atenção dele, chamei a atenção, uma forma de dizer, comentei com ele o seguinte: governador, nós estamos trazendo cada vez mais para o norte de Minas, região do Jequitinhonha, a energia solar. O que pode acontecer se não fizermos, se ficarmos olhando só a vocação? Nós vamos chegar num lugar que era uma terra, muitas delas terra não usada, e colocamos em cima placa. O que mudou? Muito pouca coisa. Será que não está na hora de rever o potencial? Olhar o que pode ser feito em termos de aquela nova chegada agora, temos um novo negócio a ser desenvolvido naquela região e temos casos aí positivos. O Taíde, que é de Montes Claros, sabe muito bem que Montes Claros está num boom. Ouço dizer que governadores finalmente estão se levantando, né? Porque o governador Valadares era uma aquelas cidades que entrou numa fase de decadência que demorou muito tempo para se recuperar, como temos outras, né? Eu me lembro bem, e acho que a Thaís também se lembra bem, na nossa passagem pelo governo, Santa Rita do Sapucaí. Era um local que tinha o início de uma tecnologia, né?
Foi feito um programa, recentemente fui visitar lá a Santa Rita, tem 150 empresas, médias empresas, focadas em tecnologia, gerando 8 mil empregos. É vocação ou é potencial? Sul de Minas, você vai falar, é café. No caso lá não era café, né? Extrema, na beira da Fernão Dias, qual era o potencial? Logística. Então, o papel de governo junto com o setor privado é olhar o potencial e ver que essas coisas não podem ser atacadas. E N exemplos podem ser dados na mesma linha. Então, gente, em resumo, é um pouco isso. Quer dizer, o Brasil tem aí N potencial, temos uma energia limpa, né? Tem aí um outro potencial, que é o antevejo que vai acontecer, que ao mesmo tempo que vimos aí que o crescimento de carros elétricos vai acontecer, mas não naquela velocidade que se imaginou. Eu estou falando perto do Berini, até falar de carro perto do Berini, como diz, é muita ousadia, né? Mas eu antevejo que o Brasil vai ser muito mais híbrido do que só elétrico, né? Não é que não vai existir o elétrico, vai existir o elétrico, né? Mas, por outro lado, eu vejo uma enorme oportunidade, e quando a nossa ex-presidente falou que não podia armazenar o vento, lembra disso? A frase estava errada, mas o conceito não estava errado, certo? Porque realmente, hoje, o que temos vivido é que nós vamos ter que desenvolver baterias para armazenar energia. O que está acontecendo hoje? A eólica gera energia, não tem linha de transmissão para fazer a transmissão da energia. A mesma coisa com a solar, gera durante o dia, à noite não gera energia, e aquela energia que não foi consumida é perdida. Agora, se tivesse o armazenamento, certamente teria condições de armazenar e ser utilizado em outro momento. E aí entra uma discussão nova, que é a discussão de terras raras, minerais chamados estratégicos. Eu não gosto muito da palavra, às vezes, estratégica, viu? Porque eu costumo dizer que planejamento estratégico sem plano de ação é carta de intenção, né? Mas eu prefiro chamar de minerais críticos, né? E terras raras e minerais críticos, quando o governo diz assim, nessa negociação, talvez a gente possa colocar na mesa a exploração de minerais críticos e terras raras. Infelizmente, gente, isso é um setor que, modéstia à parte, eu tenho um certo conhecimento, o Brasil não investiu em pesquisa geológica. O Brasil não conhece o seu subsolo, por razões históricas. Com esse custo de dinheiro que nós temos e a aversão a risco que o brasileiro, por natureza, tem, e mineração é um negócio de risco, às vezes em 1000 pesquisas você chega a ter, de fato, uma mina em 1000. Você começa a pesquisa, não necessariamente a logística é adequada, o mineral é o mais adequado e assim por diante, né? Agora, temos aí uma série de minerais, e o Brasil, por exemplo, no caso de terras raras, o nome nem é muito bom, porque raro não é tão raro assim, tem no mundo inteiro, né? O Brasil possivelmente tem a segunda reserva de terra rara do mundo, atrás da China, que domina 80% deste mercado, né? Mas, de novo, tudo projeto ainda na fase de pesquisa, de início, não sabemos se vai virar realmente uma realidade. E fora os minerais chamados críticos, que é diferente de terras raras, e aí entra o lítio, por exemplo, que é por acaso eu sou hoje membro do conselho de uma empresa que produz lítio, né? Vamos criar o Vale do Lítio. Aí saindo fazer projeto para tudo quanto é lado. O que aconteceu? Lei da oferta e da procura, o preço do lítio caiu 80%. Quem é o grande consumidor de lítio hoje? China. Fazendo o quê? Bateria, carro elétrico, certo? A velocidade não foi aquela e o excesso de projetos anunciados levou o preço lá para baixo. Muitos deles vão se viabilizar, possivelmente não, e não serão bancáveis, né? Bom, então esse monte de coisa que eu tentei colocar para vocês mostra o quê? Nós temos problemas, sim, nesse comércio internacional. Eu diria problemas ou mudança, porque o comércio continuará existindo. Talvez a gente tenha que fazer a mudança de postura, a mudança da forma de agir, né? Mas o comércio continuará existindo. Ele não simplesmente desapareceu.
dentro de uma nova realidade. Temos uma geopolítica, temos países que se fecharam, temos que nos preparar para sermos mais competitivos e, certamente, enfrentar os problemas que temos aí há décadas. Há quanto tempo a gente fala dos mesmos problemas sem, de fato, enfrentá-los? Se nós não enfrentarmos os problemas, gente, vamos continuar sendo o país do futuro. Eu acho que não cabe à nossa geração, principalmente os mais cabelos brancos ou falta deles, deixar que a nova geração não tenha um país melhor do que a gente tentou implantar e não conseguiu. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar agora o presidente Bellini para a mensagem de encerramento do nosso evento e cumprimentar o nosso amigo Wilson Brumer pela palestra, aula simples e objetiva de um momento que nós precisamos repensar seriamente. Presidente Bellini. Parabéns, Brumer, excelente colocação. Precisamos repensar, mas estamos repensando há muito tempo e não estamos conseguindo fazer nada. Olhando a realidade, nossa geração foi um fracasso. Depois de tanto falar no país do futuro, e realmente houve transformações brutais em vários setores, aviação, na agricultura, realmente, graças ao Paulinelli, né, que nós temos essa revolução na nossa agricultura, porém, tem muito a desejar. O gap entre o nosso índice IDH é baixo em relação ao mundo, o índice de Gini complicado ainda, tem muito a ser feito, e a solução vai estar em colocar, como disse ele, a nova geração, uma nova geração, cabeça boa, pensante, e quem sabe essa nova geração consiga utilizar consciência, gastar menos e investir mais. Acho que é isso que o Brumer queria dizer também. Muito obrigado a todos. O almoço está servido. Só para encerrar mesmo, nós informamos que no final vamos entregar um exemplar do Minas Guide para todos vocês. Bom almoço e muito obrigado pela presença.